muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio da Sala do Cliente. Esse programa é idealizado pela Sankia para conhecer mais de perto os clientes e entender como a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para a rotina desses clientes, para a rotina destas empresas. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, apresentadora, estou à frente desta nova temporada da Sala do Cliente, ouvindo histórias incríveis. E o mês de março vai ser um mês inteiro dedicado às mulheres, né? Justamente vamos conversar com empreendedoras e gestoras incríveis de destaque em suas áreas que vão compartilhar um pouquinho de como a solução Sankia tem contribuído com a evolução dos negócios e das empresas que elas representam. Para mais um episódio hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da história da empresa Semente São Mateus. E quem vai conversar com a gente é a Ana Carla, que já está comigo aqui. Ana, muito bem-vinda à Sala do Cliente. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma satisfação imensa poder contribuir de alguma forma com a evolução de outros parceiros. Ana, muito legal poder ter você com a gente aqui, falando sobre a sua empresa, uma empresa que tem bastante destaque, mas antes de eu entrar na empresa, me conta um pouquinho de você, né? Quem é a Ana Carla? Como você atua na Semente São Mateus? Como é o seu trabalho? Eu estou na empresa desde 2010, então, assim, eu cresci junto com ela. É uma satisfação, assim, muito grande de estar contribuindo com o crescimento, né? Não só da empresa, como de pessoas também. E hoje eu trabalho na parte administrativa e auxilio aí nos resultados, vamos dizer assim, né? Em busca dos resultados. Bastante tempo, vai fazer 13 anos de empresa, uma empresa que tem quase 30 anos, né, pelo que eu estava lendo. Isso, vai fazer 31 anos. O nome já fala um pouco sobre a empresa Semente São Mateus, mas vamos explicar um pouquinho mais o que a Semente São Mateus faz, como atua. E a empresa foi fundada em 1992 pelos diretores Natal e Marta, e é uma empresa familiar. Hoje conta também na diretoria os filhos Brian e Christopher. A gente é voltado essencialmente para a venda e comercialização de sementes forrageiras. Então, a gente atende aí quase todo o Brasil, são presentes mais de 13 estados. Contamos hoje com 4 centros de distribuição, que é em Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Então, assim, a gente está evoluindo. Legal, quer dizer, essa semente de qualidade que gera um capim, uma pastagem de qualidade, aumenta ainda mais a saúde, a qualidade do gado e da carne, que o Brasil é tão conhecido por ser um grande exportador e também para o mercado interno, né? Sim, é uma cadeia, né? Então, assim, quanto mais você leva a qualidade aos pastos do Brasil, mais você vai ter um consumo, uma carne de qualidade, né? Uma coisa que a gente queria saber, né? Tem 31 anos na empresa, né? Mas há quanto tempo vocês estão trabalhando com a solução Sankia dentro da Semente São Mateus? A gente entrou junto. Em 2010, quando eu entrei na empresa, estava acabando de ser implementado a Sankia. Então, assim, de lá para cá, é só evolução. Em 2018, a gente fez um up, já passou pro W, né? E agora, em 2021, nós fizemos mais melhorias ainda, desenvolvemos módulos que a gente não tinha antigamente, que é o módulo contábil e departamento pessoal. Hoje a gente tem todas as informações da empresa centralizada, apesar que a responsabilidade é terceirizada, mas hoje a gente tem todas as informações da empresa dentro do sistema. Então, ali, a empresa na palma da mão. Faz bastante tempo já que vocês usam essa solução, eu imagino que deu realmente um salto para vocês. Como vocês conheceram a Sankia? Por que conheceram e escolheram a Sankia em detrimento de outros fornecedores de soluções para o negócio? O que chamou a atenção? O que foi um diferencial para a escolha de Sankia? Inicialmente foi a questão do processo produtivo, né? A questão da produção, que era um ponto que se destacava na Sankia, a questão da produção. Então, assim, como a semente de capim, ela é uma coisa melindrosa, tem questão de beneficiamento, controle de qualidade, a análise, tudo. Então, assim, é um ponto que a gente iniciou focado nesse controle, que é um ponto muito importante para a empresa.
E aí vocês implementaram a Sankhya entendendo que era hora de fazer uma troca de ERP, ou vocês não tinham essa? Não, na verdade não tinha. Então, assim, era tudo na mão, né? Nota fiscal na mão, controles todos manuais. Então, foi muito importante. Claro, fazer tudo manual no braço, com a empresa crescendo, imagino que seja contraprodutivo, né? Mas assim, qual era a maior dor que vocês tinham antes da solução? Então, é justamente o controle, né? Você precisa de ter controle sobre o que você tem para pagar, para receber, o que você tem de mercadoria para poder entregar. Você tem tanto de mercadoria, você pode vender isso, não pode. Basicamente, é o controle, né? O controle e a informação. É como se você estivesse dando uma profissionalização para a tua empresa, ou aumentando a credibilidade, os processos, para que ela pudesse realmente deslanchar, porque fazendo isso no braço é praticamente impossível você subir de um patamar para onde vocês chegaram hoje, né? Não, com certeza. Acaba que assim, você fica limitado a não crescer se você não tiver as informações na palma da mão, né? Então, assim, a informação em tempo real, para saber o que você pode fazer, às vezes pode conceder um desconto maior para o cliente, às vezes você não pode vender uma mercadoria ou você já tem que vender. Então, é tudo em volta disso, né? Isso que você falou é muito legal, né? Você ter os dados na mão, os resultados e poder negociar com o cliente de forma diferente. Essa medição de performance, vocês conseguiram ter a partir de Sankhya, né? Eu queria entender um pouquinho, conseguem ter noção em tempo real dos resultados financeiros, da performance que vocês estão tendo naquele mês, naquele semestre, naquele ano. E dá para medir isso de uma forma palpável? Sim, com certeza. No início lá a gente fazia um fechamento na sala. Então, quer dizer, que demorava ali de 8 meses para poder ter um resultado. Hoje não, hoje é diário. Então hoje eu quero saber o que eu já vendi, o que falta para me entregar de mercadoria. Então tudo isso é em tempo real. É sobre num clique você já tem a informação que você precisa, até mesmo para uma tomada de decisão. Sim, sim. É óbvio que a empresa tem 31 anos, ela foi evoluindo. Quando você chegou e quando o Sankhya foi implementado junto com a sua chegada aí, você estava mais ou menos na mesma época, vocês expandiram ainda mais o negócio? No início a gente atendia Goiás e Minas Gerais, então assim, eram 2 estados. Hoje a gente atende mais de 13. Então é um salto enorme, né? Lógico, ao longo dos anos a gente foi crescendo e assim, a Sankhya ajudou a gente a crescer com o pé no chão. Foi um passo de cada vez ali com a informação e hoje a gente está buscando crescer mais, mas assim, tudo dentro da realidade, né? É como se não ter um ERP fosse deixar dinheiro na mesa. Um dos pontos que a gente tinha dificuldade antigamente era na questão do recebimento. Então, assim, às vezes o cliente ficava sem pagar, você não tinha aquele controle 100%. Hoje não. Um exemplo é a regra de cobrança, que ajudou, auxiliou a gente demais a conta, diminuiu a inadimplência. Nem inadimplência, mas assim, muitas vezes o cliente não pagava pontual por não estar com o boleto na mão. Hoje a régua é uma funcionalidade da Sankhya que eu já dispara e-mails com a nota fiscal, com boleto, você configura o período que você quer que esteja enviado esses e-mails. Então diminuiu bastante, porque chegava o vencimento, o cliente já não paguei porque o boleto não está na mão. Aí você vai, por exemplo, um dia, 2 que você perde, às vezes não consegue falar com o cliente. E quando já vem recebendo esses e-mails, o cliente já fica mais atento. Ah, o que é isso? Por que eu não estou com o boleto? Então, assim, ele já faz a parte dele, de forma que no dia do vencimento, ele já está com o boleto na mão para poder pagar. Isso é muito legal, porque além de otimizar o processo, imagina que vocês têm um número de funcionários e se você não tivesse uma solução dessa e tivesse que fazer no braço, você teria que aumentar muito ainda o seu corpo de pessoas, né? E quando tem uma solução digital desse jeito, bastam algumas pessoas para fazer a coordenação, checagem de dados, e você consegue dar vazão para um número grande de clientes. Se atendia 2 estados, atende 13, nossa, dentro de cada estado, quantos clientes você tem? É meio aflitivo pensar em fazer isso sem ter um sistema tão conectado, né? E essa questão de pessoas que você falou ajuda muito também, porque um exemplo é o EDI bancário. Então, assim, a gente tinha muita erro na hora de emissão de boleto,
às vezes duplicidade, às vezes digitar um númerozinho lá errado. Então, assim, é uma coisa que gera custo para a empresa e transtorno. Você mandar um boleto com valor diferente do que o cliente comprou. São coisas simples e são totalmente eliminadas, né? E gera algum constrangimento. Também fez ganhar o cliente, não só pela qualidade da semente, do produto, mas essa estrutura que vocês montaram para atender? Sim, isso é indispensável, né? Você ter um atendimento ao cliente, uma coisa certa, né? E outro ponto muito importante que o sistema nos ajudou com o cliente é o monitoramento. Então, hoje a gente faz o controle do que o cliente comprou na safra passada, a gente orienta ele, a gente indica comprar tanto, não compre tanto, porque você sobrou com tanto. Então, assim, a gente faz todo esse acompanhamento, a gente faz o trabalho do cliente para não deixar ele na mão, não ficar com o dinheiro parado. Assim, a gente tem essa preocupação, não é simplesmente comprar, pagar, pronto, não. A gente faz esse acompanhamento do cliente para poder não deixar o cliente perder também. Porque você tem todo um registro, um histórico daquele cliente, né? De tudo que ele já comprou, em que data. Você já tem uma ideia mais ou menos que aquele lote que ele comprou vai ser usado num X número de meses ou de tempo e aí depois de um tempo tem que comprar de novo. Então, para não faltar o estoque dele. Todo esse trabalho vocês conseguem coordenar. Nossa, vocês ficaram com muito mais informação do cliente na mão, muito mais fácil vender e fidelizar do que se você tivesse que bater na porta toda hora de alguém ou pedir para o próprio cliente lembrar quanto ele te pagou, quanto ele comprou. É meio por aí, né, Ana? Sim, não. Hoje a gente faz a análise individual de cada parceiro, principalmente as revendas, né? E a gente dá uma orientação para ela, um norte do que ela pode iniciar a safra com uma quantidade. Ó, essa semente você comprou, mas você não vendeu, então vamos diminuir esse pedido. Eles acham bom porque a gente faz o serviço para eles, né? Ah, ele não precisa ter essa preocupação. A gente faz esse acompanhamento para ele. Muitas vezes a gente também faz a análise de mercado, de acordo com o mercado. A gente aconselha você comprar 30% do que você comprou, ou não, pode comprar tantos por cento. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento todo do gerenciamento do parceiro. Isso é muito legal, porque isso traz não é só um atendimento personalizado, mas isso traz credibilidade para a empresa. Porque o cliente sabe que você não quer vender mais do que ele precisa, do que ele vai conseguir consumir, né? Nem menos, nem deixar ele na mão no momento em que, às vezes, as exportações aumentam, por exemplo, e eles estão acompanhando o mercado também, os movimentos do mercado. Então, eu imagino que isso também é muito legal, né? Mesmo durante a safra, os representantes, a gente passa para eles, o seu cliente comprou tanto, vai lá ver como que está o estoque, ver se não está sobrando mercadoria. Então, assim, a gente já entrega a informação para o representante também, para poder estar acompanhando. E isso é muito válido. Tem muitos clientes que optam a trabalhar com a gente por esse suporte que a gente dá para eles, entendeu? Muito legal mesmo. Pensando assim num cenário sem a solução Sankia e com a solução Sankia, na sua percepção, qual foi a evolução da empresa? Um ponto que eu assim, gosto muito de falar, e direto falo com o pessoal da Sankia mesmo, é que eu sou apaixonada pelo slogan deles, né? Liberdade para evoluir, porque eu me identifico muito, não só pessoalmente, como na empresa. Então, assim, eu vejo a evolução da empresa e do Sankia e minha, são 3 evoluções juntas. Não tem nem como comparar, entendeu? Tipo assim, é algo incomparável. A evolução, assim, o que o suporte que o sistema traz para a gente ter as condições de estar evoluindo, e se não tivesse ele, né? Não dá para medir porque vocês cresceram muito, né, depois da solução, né? Vocês ampliaram muito, como se tivesse feito um divisor de águas mesmo, né? Pensando um pouquinho na parte de evolução dos produtos Sankia e do atendimento Sankia, enfim, vocês estão há anos usando o sistema e o sistema também foi evoluindo, né? O serviço também foi melhorando. Como que você percebe esse atendimento de Sankia com vocês, a solução de um possível problema? Como vocês sentem essa evolução da empresa Sankia como fornecedora de uma solução para vocês? É até engraçado, porque assim, parece que quando eu penso em algo, a Sankia já fez. Então, se eu tenho uma necessidade, eu vou atrás, já tem, tá aqui o produto. Então, eu acompanhei desde
do G, o W, agora o Sank. Então, foi uma evolução muito grande. A equipe da Sank, esse atendimento deles é 100%, eu admiro muito, de verdade. São profissionais excelentes e quando eles conectam aqui no computador para fazer algum trabalho, eu fico assim, meio que babando mesmo. São muito profissionais e assim, objetivos. E o que a gente precisa tá sempre pronto ali para poder estar atendendo a gente o mais rápido possível. Isso é muito legal. Você falou, né, que você pensa numa solução ou numa necessidade nova, e eles já criaram isso, eles já estão desenvolvendo isso. Só mostra o quão alinhado, né, com o comprometimento de passar os dados e organizar tudo, enfim, ajudar em todas as áreas para várias empresas, não só para a sua, mas isso é muito legal. E assim, eu queria saber uma outra coisa, você falou lá no começo da sua entrevista que você cuida da administração e também um pouco de pessoas. Tem uma pergunta aqui que a gente vai encerrando com ela, que a gente acredita de verdade, o Sankhya realmente acredita que é possível transformar a sociedade através da gestão. E eu queria que você compartilhasse com a gente como a solução de Sankhya contribui para transformar a gestão da sua empresa. Como essa melhoria impacta na vida dos seus colaboradores e na vida da comunidade? Você sente que essa solução traz benefícios para as pessoas que trabalham com esse sistema dentro da tua empresa, pensando numa questão mais de bem-estar mesmo? A Sankhya, ela tem uns workshops, webinários, assim, que sempre está disponibilizando para melhorar não só a condição de trabalho, mas também as pessoas, né? Então, me ajudou muito, já assisti vários, e outros colaboradores aqui também, focado na área de cada um. Tem também essa questão do sucesso do cliente, que é uma parte que a Sankhya faz, que é muito bacana. Eles procuram nos ajudar também a conhecer mais o sistema, usar, usufruir mais ainda do que a gente tem disponível e buscar novos se for necessário, né? Então, assim, se você dá uma condição boa de trabalho para uma pessoa, ela vai fazer aquilo com muito amor, com muita paixão, com vontade. Então, se é uma coisa assim, clara, não dizer fácil, mas claro, né? De você estar trabalhando, você saber ter o processo que você vai fazer, que vai chegar no final, você vai ter um resultado, é muito gratificante. Como é muito integrado e muito mais fácil você conseguir os dados, você usa menos tempo para o atendimento. Então, você entende que tem algum benefício nesse sentido de otimização, e isso faz com que as pessoas consigam, por exemplo, sair no horário, descansar aos finais de semana, sentir que o sistema dá esse suporte. Você sente uma diferença nesse sentido? Sim, a gente faz o acompanhamento, o sistema ele nos mostra todos os dados. Então eu quero fazer um acompanhamento, como que está ali o financeiro, como que está o pessoal do departamento pessoal, a produção, como que está, você faz o acompanhamento todo. A hora que você quiser, você entra ali no sistema e tem todas as informações. Não precisa de você, às vezes, ficar aí em cima, né? Ali pelo sistema, você já vê o que é que está sendo feito. O que você espera, Ana, daqui para frente, né? Pensando que a empresa continua crescendo, que o mercado que vocês estão inseridos é um mercado muito bom para o Brasil, para a economia brasileira. O que você espera daqui para frente? A gente espera continuar evoluindo, né? E sempre tendo a contribuição de pessoas e o próprio sistema. Como eu disse, quando a gente pensa em algo, eles já estão trazendo a solução. Então, continuar com o pé no chão e evoluindo passo a passo para poder ter uma estrutura e um crescimento ordenado. Ana, foi muito legal conversar com você, é muito bacana poder conhecer um pouco mais da sua rotina. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui na Sala do Cliente. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você. Gente, essa foi mais uma Sala do Cliente. Eu convido você a se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos episódios. Até mais!